Olá pessoal, eu sou o Marcos Augusto. Hoje, nesse terceiro vídeo de comentários sobre o segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar sobre o terceiro parágrafo, não é? Onde Kardec inicia dizendo: são, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem propaganda com a ajuda dos inumeráveis médiums que eles suscitam de todos os lados. Kardec aqui está falando a propaganda sobre essa nova revelação que nós comentamos aí no, no último vídeo. Não é? Utilizando então como forma de propagação os médiums, da mesma maneira como na primeira revelação foi utilizada de Moisés e na segunda revelação foi utilizado o Cristo como forma de propagação desses ensinamentos divinos, né, provindos de Deus. Portanto, aqui, fazendo essa analogia referente às duas primeiras revelações, podemos colocar os médiums como caráteres, como os profetas da atualidade. E para a gente falar sobre esse terceiro parágrafo, vamos citar uma passagem bíblica contida no Antigo Testamento do profeta Joel, né, onde no seu livro, né, no livro de Joel, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele nos diz o seguinte: depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os escravos e sobre as escravas, naqueles dias derramarei meu espírito. Observamos aqui que Joel fala em primeira pessoa, né, que era uma característica dos profetas exatamente por eles representarem Deus, né, por eles serem os porta-vozes de Deus. E que Emmanuel nos diz no livro Consolador, também comentamos no último vídeo, que era o próprio Jesus que utilizava dos profetas como ferramenta para trazer esses ensinamentos, não é? E um outro ponto interessante que a gente vê nitidamente que o profeta aqui estava dizendo era relacionado à mediunidade, aonde ele diz sobre as profecias que seriam feitas, né, onde ele coloca vossos filhos, vossas filhas profetizarão, coloca um item das visões, né, dos sonhos, que são faculdades mediúnicas, não é? Que hoje conhecemos dentro do Espiritismo. Porque os profetas de antigamente são aquilo que conhecemos de médiums hoje. Eles possuíam essas características, essas faculdades mediúnicas. E também a gente vê claramente que essa mediunidade, da maneira como o profeta aqui ele nos diz, ela vai abranger a todas as pessoas, sem nenhuma distinção de idade, sem nenhuma distinção de classe social, sem nenhuma distinção de povo, aonde ele vem construindo essa ideia, colocando sobre os diferentes aspectos, as diferentes personalidades, onde ele coloca filhos e filhas, anciãos, jovens, os escravos e as escravas, simbolizando aí então os mais diferentes tipos de pessoas, sem dar o privilégio a absolutamente ninguém, nem quanto a pessoas, nem quanto a agrupamentos. E da mesma maneira como Simão Pedro utilizou dessa passagem de Joel para explicar o fenômeno de Pentecostes, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14 a 21, onde Simão Pedro faz esse discurso referenciando essa passagem do profeta Joel, podemos aqui também utilizar como explicação esses fenômenos mediúnicos que já foram preditos aí há mais de 2.400 anos atrás, utilizando como ferramenta a mediunidade deste profeta chamado Joel, não é? E Kardec, então, ele diz que era preciso que fosse assim, ou seja, essa disseminação a todas as pessoas, para que se pudessem chamar todos os homens à fraternidade. Se não tivesse se colocado sobre um terreno neutro,
ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. Então, até aqui nesse terceiro parágrafo, Kardec trata o conceito da universalidade no ensinamento dos espíritos. Né? Além dele tratar esse conceito, ele mostra o porquê que foi utilizado desse método, dessa forma de propagação da terceira revelação pelos espíritos, por Deus. Né? E depois, então, nos próximos vídeos, Kardec, nós vamos falar, né, porque prosseguindo aí neste segundo item, nos comentários de Kardec, né, no desenvolvimento desse segundo item, Kardec vai falar como foi feito o controle, então, desses ensinamentos ditados de forma universalizada pelos espíritos. Né? Então, aguardamos vocês aí até o próximo vídeo. Um grande abraço, até lá.